Olá pessoal, sejam bem-vindos, espero que estejam bem. Vamos iniciar a terceira semana da nossa disciplina de fonética e fonologia do português, tratando das consoantes. E para iniciar esta aula, eu gostaria de lembrar com vocês as diferenças entre consoantes e vogais. Nós estudamos na semana passada as vogais e nós vimos que, em nível de articulação, nas vogais, o fluxo de ar passa livremente, sem obstruções. Portanto, todas as vogais são vozeadas, porque as cordas vocais vibram. As consoantes, por sua vez, ocorrem de uma maneira um pouco distinta, diferente, porque há obstrução parcial ou total no trato vocal e elas podem ser vozeadas quando há vibração das cordas vocais, das pregas vocais, desculpa, ou não vozeadas quando não há essa vibração. Então, pessoal, para nós classificarmos as consoantes da nossa língua, nós temos 3 critérios, 3 parâmetros articulatórios. Lembrando que estes 3 parâmetros articulatórios contemplam as 19 consoantes, os 19 fonemas consonantais do português brasileiro. O primeiro, modo e maneira de articulação, diz respeito à resistência ou não da passagem de ar no interior do trato vocal, o ponto e lugar de articulação, e depois vamos ver o vozeamento, que eu acabei de explicar, se há essa vibração das pregas vocais ou não. Vamos então estudar de modo detalhado estes 3 parâmetros. O primeiro, ele vai tratar do modo ou da maneira de articulação. Então, pessoal, nós podemos dizer que no português nós temos 8 modos de articulação das consoantes que nós vamos ver detalhadamente. O primeiro, oclusivo, depois nasal, fricativo, africado, tep, vibrante, retroflexo e lateral. Sobre o segundo critério, nós temos então o ponto ou lugar de articulação. Aqui nós estamos lidando com a ação, a função dos articuladores ativos e passivos na produção das consoantes. Vocês se lembram que na primeira semana, quando nós aprendemos sobre o aparelho fonador, nós vimos quais eram os articuladores passivos e ativos, e isso será retomado. Por quê? Para classificar as consoantes, neste segundo critério, nós temos que entender e recuperar qual ponto do aparelho fonador essa consoante é produzida. Então, nós temos os pontos bilabial, lábio dental, dental, alveolar, alvéolo palatal, palatal, velar e glotal. Aqui, pessoal, nesta imagem, então, só para vocês recordarem quais são os articuladores ativos e passivos, certo? Nessa imagem dessa boca. E no quadro do lado esquerdo, nós temos a explicação da ação entre o articulador ativo e o articulador passivo. Vocês se lembram que eu disse que a língua é o articulador ativo mais importante, de grande importância na produção dos sons do português. E nós vamos ver isso. Então, o ponto de articulação bilabial, nós temos o lábio inferior, certo? Tocando ali o lábio superior. No lábio dental, o lábio inferior com os dentes superiores, dental, a ponta da língua com os dentes superiores, alveolar, a ponta ou a lâmina da língua nos alvéolos. Depois nós temos no alvéolo palatal a lâmina da língua na região entre os alvéolos e o palato é o céu da boca, depois nós temos o ponto palatal, que é o corpo da língua junto ao palato, velar, o corpo da língua com véu palatino lá no fundo já, e depois glotal nas pregas vocais. O terceiro e último critério vai tratar da ação das pregas vocais, ou seja, do vozeamento.
Se a glote está aberta, o ar passa livremente, então nós temos uma consoante não vozeada, também chamada de surda. Quando a glote está fechada, nós temos, né, as cordas vocais bem próximas com uma vibração. Então nós temos sons, né, vozeados ou sonoros. Então, pessoal, terminada esta explicação sobre os 3 modos, né, as 3 formas, os 3 critérios de classificarmos as consoantes, vamos estudá-las. O primeiro grupo, né, trata das consoantes oclusivas, né, o modo oclusivo em que há o fechamento total da passagem de corrente de ar. Então, nós vamos agora classificar todas as consoantes de acordo com os 3 critérios vistos. Então, vamos começar com as oclusivas, certo? E aí eu trouxe, né, os 3 pares mínimos das oclusivas. Vocês se lembram, pessoal, o que é um fonema e um par mínimo? Então, o fonema é a menor unidade distintiva, porque através dele eu consigo distinguir, diferenciar palavras, significados diferentes. O par mínimo são fonemas que, por essa diferença, né, por uma particularidade, por uma diferença, assume uma nova palavra, um novo significado. Então, nós temos nas oclusivas 3 pares mínimos. Vamos pensar agora no ponto bilabial. No ponto bilabial, a diferença, né, é o vozeamento, porque nós temos oclusivas, bilabiais, porém a diferença das bilabiais está no vozeamento. Então, pato, bato. Percebam o fonema P e B, eles alteram o significado. Então, pato, bato. Nós temos agora as oclusivas alveolares, também distintas, né, pelo traço de vozeamento. Então, nós temos a não vozeada T, então tato, e a vozeada D, dado, certo? E a velar, o K e o G. Então, né, nós vamos ter aí a casa, gato, cato, enfim, nós temos, então, essa distinção. Então, nós temos, pessoal, esses 3 fatores aí, oclusivas, fechamento total, ponto de articulação entre os lábios bilabial, é alveolar, é velar, e aí, pelo vozeamento, nós conseguimos distinguir, por exemplo, P e B, T e D, K e G. Então, essas são as consoantes oclusivas do português. Depois, nós temos as consoantes nasais. Nós temos 3 consoantes nasais no português, em que o bloqueio da passagem do ar ocorre na cavidade nasal. Porque o véu palatino se abre e o ar ele vai sair por onde? Pelas narinas. Então, nós temos, né, nas consoantes nasais, o traço de vozeamento. Todas são vozeadas, diferente das outras que nós tínhamos vozeado, não vozeado. Então, nas nasais, todas são vozeadas. Porém, o ponto de articulação vai trazer essa distinção. Percebam? Então, nós vamos ter o M, então, mata, m, bilabial, o N, nata, que nós temos aqui, então, o alveolar. Então, nós temos um par mínimo, MN, ó, por conta do ponto de articulação. Apesar de ambas serem vozeadas, uma é bilabial e a outra é alveolar. E depois nós temos a palatal nha, sonho, certo? E fica aí uma questão para a gente. Por que nós grafamos M depois de B? Desde a nossa alfabetização nós aprendemos, né, isso. Olha, nunca devemos colocar N entre P e B, é sempre M. Por quê? Porque, pessoal, nós temos essa regra ortográfica de motivação fonética. Nós falamos com os 2 lábios, né, que compartilham o mesmo ponto de articulação. Então, por que tem o M e o P? Nós vimos que o P é oclusivo bilabial
E o M, ele é nasal, também bilabial. Então, pelo ponto de articulação compartilhado, surge aí, né, motiva essa regra ortográfica que nós aprendemos. Então, agora vocês já sabem, né? Vocês, futuros professores de português. Ah, professor, por que coloca M depois de P e B? Ah, porque Deus quis assim. Não, é uma motivação fonética. Porque o P e o M e o P e o B, eles são ambos no mesmo, eles ocorrem, né, no mesmo ponto de articulação bilabial. Vamos então aprender uma grande categoria, que são das fricativas. Nas fricativas, pessoal, há uma fricção das partículas de ar ocorrendo ruído. Sempre vai ocorrer um ruído. Então, a resistência acentuada à passagem de ar pelo trato vocal devido à constrição que se forma pela grande aproximação dos articuladores, a esse atrito que surge esse ruído. Então, nós temos, por pontos, né, nós temos também 3 pares mínimos, também distintos pelo vozeamento ou não vozeamento. Então, nós temos lábio dental, o F e o V, então faca, vaca. Lembra que na primeira aula eu disse para vocês, coloquem a mão aqui, ó, para ver o vozeamento, ó. Faca, faca, vaca. Percebam que o V há essa vibração das cordas vocais. Então é vozeado e o F não vozeado. Alveolar não vozeado, o S, como caça, uma caça, né? E vozeado Z, casa. Por isso aqui também, gente, na alfabetização, né, nas questões aí ortográficas, há muitas dúvidas, há muitos problemas ali, né? Com essa questão do S, do som de Z, Z. E depois nós temos as alvéolo-palatais, certo? Que é sh, z. Então, chato, jato. Chato, jato. Ok? Uma é vozeada, a outra é não vozeada. É interessante nós notarmos, pessoal, que, embora não formem pares mínimos, porque são variantes de uma vibrante R, as fricativas velares e glotais, elas existem na nossa língua. Porém, nós não conseguimos trazer essas distinções, palavras distintas quanto à sua realização, diferente de cato e gato, chato, jato. Por exemplo, nós temos variantes de uma vibrante R, do R, né? Então, em Belo Horizonte, nós vamos ter, né, por exemplo, a velar rato, ó, rato. Em São Paulo, rato. Carta, carta. Mar, mar. Então, percebam, é uma diferença muito sutil e é uma diferença dialetal. Porque, às vezes, né, nós temos as fricativas velares e glotais, nós temos não como pares distintos, mas como os variantes, por conta da aspiração, por conta da vibração. Então, rato, aqui a gente fala rato. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, é rato, rato. Percebam? São diferenças sutis. E aí no Piauí? Como vocês fazem com estes R's? Nós vamos voltar a falar do R. Nós também temos as consoantes africadas, pessoal. Nas consoantes africadas, nós temos a oclusão e imediatamente a fricção. Então, a gente junta o fechamento com a fricção. E elas são todas, né, alvéolo-palatais, né? E o que distingue também é o vozeamento. Olha que interessante. Então, nós temos, né, poste e pode. Então, poste, pode. Ó, tem essa vibração também, né? Então, as africadas e d, poste e pode. Nós temos o TEP, pessoal, o famoso RTEP, né? Acredito que vocês já ouviram falar.
tap em inglês, né? Uma batida repentina e rápida. Então, quando a gente fala o R-tap, a consoante tap, nós temos um bloqueio rápido e breve, né? A passagem da corrente de ar na parte frontal. E essa consoante tap, ela nunca ocorre em início de sílaba. Nunca ela está em início de sílaba. Então, seu ponto é alveolar, vozeada, com este símbolo, então em prato. Prato. Certo? Nós temos a consoante vibrante, que também representa um R. Vocês podem perceber que o som de R no português, nós temos diversos aí, né, fonemas para o som para a letra R, podemos assim dizer, né, não para o som, para a letra R. Então nós temos a consoante vibrante, em que há o bloqueio rápido, a passagem de ar, né, da corrente de ar, na parte frontal do trato vocal, devido ao encontro entre a ponta da língua e os alvéolos. E essa vibrante, pessoal, geralmente ela é restrita às regiões do sul do Brasil, né? E apresentada sempre em início de sílaba. E algumas pessoas mais antigas, né, de outras épocas, também fazem essa consoante vibrante, cujo ponto é alveolar, traço vozeada. Por exemplo, rota, rota. Então, nós temos esse r, essa vibrante, rota. Então, percebam, não é um som muito comum, né, para nós, assim, para a maioria dos brasileiros. É mais restrita a uma região. E também essa questão, às vezes, de idade. Então, rota, r. E essa, que é o meu dialeto, que está no meu dialeto, é a consoante retroflexa do R, né? O porta, porteira, portão, né? Conhecida como R caipira. Então, a consoante retroflexa, ela envolve a resistência parcial à passagem do ar, porque a língua vai se curvar, né? Da ponta sobre o corpo da língua. Corpo, olha como eu falo, né? Corpo da língua. Então, o ponto é alveolar, vozeado, e este é o símbolo. Então, né, esse R retroflexo é conhecido aí como o R caipira, né, do porta, do interior do Brasil. Interior, olha lá falando de novo. Então, é isso. E por fim, pessoal, o último grupo é chamado lateral. Então, né, nós temos aí um modo meio, né, lateral de articulação. E nós temos dois pontos, então a distinção entre esse par mínimo está ali, né, no ponto. Então nós temos alveolar e palatal. E nós temos, né, o traço de todos desses dois fonemas vozeados. Então nós temos lata, lata, e calha, lha. Então percebam que o L, né, em lata, ele é entre os alvéolos, e o lha, ele já está mais na região do céu da boca, do palato. Então, nós temos também duas consoantes para, né, as laterais, para o modo aí, né, lateral, formando aí, né, canais aos lados do trato vocal que dão uma vazão lateral da passagem do ar. Agora, pessoal, nós já estudamos todos os tipos de consoantes, né, toda a classificação, essa descrição, ainda que mínima, né, de todas as consoantes, porque requer mais estudo, requer a leitura dos textos disponibilizados, dos vídeos extras, certo? Agora, depois dessa descrição breve, nós vamos tratar dos processos fonológicos das consoantes. Apenas alguns, pessoal, porque, né, existem vários. Então, eu selecionei 3 processos fonológicos muito importantes das consoantes para a gente, né, aprender. Então, pessoal, o primeiro processo se chama alofonia das oclusivas alveolares. Meu Deus, parece nome de remédio, né? Mas fiquem tranquilos que não é tão difícil de entender, pessoal. Então, a alofonia é quando não há distinção. Os fonemas são as menores unidades distintivas. Os alofones, não. Né? Não há essa distinção de mudar de palavra, outra palavra, outro sentido, né? Então, a alofonia é a variação aí, né? São fonemas ali que variam sem a distinção, sem ter um traço distintivo. Então, a alofonia das oclusivas T e D, certo? T e D, alveolares, ou seja, ponto de articulação nos alvéolos,
ocorre por meio da palatalização, ou seja, o levantamento da língua em direção ao palato duro, ao céu da boca. Então, nós podemos dizer que as africadas, o tch e o dj, elas são alofones das oclusivas alveolares. Então, você pode dizer tia ou tia. Aqui na minha região a gente fala tia, minha tia, meu tio. E no Piauí, como vocês falam? Temos dia ou bom dia. Então percebam que nós temos essa variação, essa alofonia, nós não temos palavras diferentes, certo? Nós temos a variação dialetal por meio, né, do som. Por quê? Em vez de estarem aí, né, como posso dizer, em contextos ali, né, distintos, nós temos essa palatalização, esse processo em que, em contextos diante de algumas vogais, como i, né, e as outras vogais, nós temos essa distinção. Então, tia, diante de i, por exemplo, nós teremos essa palatalização, essa alofonia. Mas diante de o, por exemplo, tudo, a gente não fala tudo, né? Enfim, então vai depender da vogal subsequente e vai depender do dialeto. Então, a gente pode dizer, né, tia ou tia, e vai depender do contexto da vogal subsequente e também da região geográfica. O outro processo, pessoal, fonológico se chama neutralização e envolve as fricativas alveolares e alveolo-palatais. O que acontece? Nós temos aí uma regra. Se as alveolares S, sh, forem seguidas por consoantes não vozeadas, nós temos essa neutralização. O que é uma neutralização? É quando se perde a oposição entre fonemas. Não há mais oposição entre fonemas. Nós não temos mais uma função distintiva, vira alofone. Então, desde. Então, desde, deste. Percebam, são diferenças, às vezes, muito sutis para nós, falantes, mas há essa neutralização, quando se perde a oposição entre fonemas, né? Então, nós temos também essa questão de alofonia por meio de neutralização entre aí dois pontos de articulação, tá bom? E para a gente terminar, o último processo fonológico que eu trago é a alofonia da lateral alveolar em fim de sílaba, o famoso, né, lateral L. E pessoal, essa lateral, ela se realiza de diferentes formas, a depender da região, a depender às vezes da condição social, a depender, né, de vários fatores aí, não só linguísticos, mas sociolinguísticos. Então, pessoal, nós temos 3 processos quando a gente fala de alofonia da lateral. O primeiro é a vocalização, que em vez que essa lateral ela se transforma em uma semivogal. Então, sal, a gente fala sal, que na minha região a gente fala sal. Porém, na região mais do sul, pessoas mais antigas e também em Portugal, nós temos a velarização. Então, a lateral se transforma numa velar sonora. Então, sal, sal, né? E agora, né, o R caipira, o retroflexo, a gente pode dizer sar. Aí tem uma roticização. A lateral se transforma numa consoante retroflexa. Então, percebam, a palavra falta, ela pode ser realizada, né, como uma semivogal U, na palavra falta, a lateral pode se realizar como uma semivogal, falta, como uma velar, como eu disse, é comum
no português europeu e algumas regiões do sul do Brasil. E no R caipira, farta. Ah, ela me faz uma farta, né? Então, são processos, pessoal, tanto a palatalização, a neutralização, vocalização, velarização, roticização, entre tantos outros processos que vão mostrar a complexidade das consoantes, né, do português. Então, ao aprender as consoantes do português, nós não podemos ter aquela visão apenas gráfica das consoantes, como a gente escreve, enfim, mas aprender, certo, como estes sons são realizados. Porque quando a gente aprende como esses sons são realizados, quais são os processos por trás deles, nós vamos conseguir nós vamos conseguir ser professores melhores, conseguir ajudar os nossos alunos de diferentes formas para conseguirmos aí, né, esse interesse pela língua portuguesa, pela gramática, certo? Aqui estão as referências desse vídeo. Espero que vocês leiam os textos disponíveis, assistam aos vídeos extras. E é isso, pessoal. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana.